20 anos, daqui a 5 anos, sem investimento nenhum na saúde, sem investimento na educação, a disputa por esses investimentos, porque há uma confusão. As pessoas dizem que não vão haver constrangimentos relacionados à saúde e à educação. Vão existir sim, porque esses setores terão que competir por investimentos, num orçamento já muito restrito, amarrado. Portanto, a ideia é, que parece que as pessoas não estão conscientes disso, a ideia é tomar consciência dos prejuízos que esse tipo de medida, porque ninguém aqui é contra contenção consciente de gastos, a verdade é essa. Ninguém é contra, porque é isso que a imprensa fala para todos nós, querem gastar, não, vamos controlar sim, mas vamos saber aonde nós vamos aplicar. E saúde e educação não representam dois setores, não é brincadeira saúde e educação. O que acontece hoje, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, se vocês pegarem as isenções fiscais e começarem a fazer e se houvesse a intenção de uma efetiva auditoria sobre as isenções fiscais, talvez o estado do Rio de Janeiro não passasse por esse problema. É outra coisa que nós temos que pensar. E que isso não é divulgado a toda hora na mídia. Passo a palavra para a professora Fernanda Esther. Não quero comentar, então, comentários do professor Carlos Valdo. Só um acréscimo, além de confirmar o que o Glauco acabou de dizer, mas é que, na verdade, como é que pode, né? Olha o nível que a gente está rebaixado, né? Aliás, parece que hoje as palavras já não estão valendo mais nada. Eu estava lendo no jornal ontem, aliás, hoje, no jornal de hoje, que, na verdade, havia uma eleição ontem na Áustria e tinha um partido extremamente conservador, de extrema-direita, que o partido chama-se Partido da Liberdade. Aí eu peguei a sigla do jornal, do partido, né, e resolvi colocá-la no Google e ver qual era a história do partido. Né? O Partido da Liberdade foi fundado por ex-nazistas. Aí você começa a se perguntar o que é a liberdade. Né? A gente está vivendo uma manipulação de informação, onde as palavras parecem já não dizem mais nada, não tem nada a ver com as coisas. Né? Parece uma coisa perversa, que a gente já não sabe mais o que a gente está falando. Porque no Brasil, um dos mais ardorosos defensores da liberdade é um senador que é conhecido por ter trabalho escravo em suas fazendas. E é um defensor, assim, veemente da liberdade. Né? Então a gente está vivendo um momento muitíssimo difícil, né? É importante recuperar o sentido da palavra. Né? O que é liberdade hoje em dia? Né? A liberdade, na verdade, é o direito de ir e vir. Antigamente dizia que tinha até propaganda que a liberdade era uma calça ali velha e desbotada. Olha que ficou reduzido a ideia de liberdade. Quantas pessoas morreram lutando pela liberdade para virar uma calça ali velha e desbotada? Como tinha um slogan, né, numa propaganda do passado. Então a gente está vivendo um momento onde a mídia tergiversa, mente descaradamente, manipula a opinião pública e a gente não tem oportunidade. A gente viu agora que está começando a falar aqui, passa um sujeito jogando bolinha, dizendo a favor da PEC. Vem aqui debater, não tem nenhum... Esse microfone, pelo menos, é democrático. Se quiser usar, pode usar. Né? É tribuna pública. Né? Agora, a gente está querendo exatamente criar um mínimo de espaço, que como aqui 40 ou 50 pessoas, para conversar tete a tete, passando algumas informações. Agora, como é que fica? Que legitimidade tem uma proposta de congelar por 20 anos gastos em saúde e educação do governo que sequer foi eleito? Ele não submeteu esse programa na eleição. Ele não submeteu isso à sociedade brasileira. Quer dizer, é lamentável que a gente aceite isso. Isso, sim, para quem não acha que foi golpe o impeachment, porque tem lá, tecnicamente, estava possível que se cometesse algum tipo de crime ser passível de receber impeachment. Não estou entendendo. Mas não é. Eu falo, golpe é agora. Propor por 20 anos um governo que não submeteu isso ao escrutínio da sociedade. Isso é golpe. E parece que agora, como vem amanhã, a proposta de corte da Previdência Social. Aí eu pergunto, submeteram isso, se candidatar com essa plataforma, não se elege. Ou seja, o povo não quer isso, ou o povo não importa. Então esses defensores da liberdade estão tergiversando com a ideia de liberdade. Né? Então a gente está vivendo um momento extremamente difícil que a gente roda a cada um dos presentes aqui que procure se informar. Hoje em dia tem um pouco, por exemplo, esse site que está disponível na internet chamado Auditoria Cidadã da Dívida, informa para vocês direitinho isso, mostra onde é que estão os gastos. Quer dizer, se querem controlar, como está fazendo o Glauco, se querem controlar a dívida pública, né, que está alta demais,
Vamos atacar onde está saindo o ralo do dinheiro. O dinheiro sai aonde? Sai no pagamento de juros. Então é aí que tem que ser atacado. Todo mundo tinha que sair na rua. Ou seja, teto para os juros. Teto mínimo, essa é a palavra de ordem. Se alguém está preocupado sinceramente em controlar o orçamento público. Né? E onde tem gasto equivocado, que se corte também. Né? Talvez começando pelo judiciário, talvez começando pelas mordomias do parlamento. Não é isso? Isso ninguém. Isso vai ter um consenso nacional. Mas se você pegar o volume, né? Tem gente que não é contra a Bolsa Família. Bolsa Família era 0,2%, né, do orçamento brasileiro. Quer dizer, como se acabar com a Bolsa Família fosse melhorar as contas públicas. É de uma violência. Primeiro com relação à verdade, né? E depois contra as pessoas que dependem minimamente desses recursos. Né? Então acho que a gente está vivendo um momento que é preciso se ligar, né? Como diz um ditado lá do Pantanal, né? O Pantanal Mato Grossense, tem um ditado que jacaré parado vira bolsa. Né? Ou seja, vão matar, vão tirar o couro e vai virar bolsa. Pior que é bolsa de madame ainda por cima. Né? Quer dizer, então, jacaré parado vira bolsa. Ou nós nos movimentamos, não é isso? E começamos a trocar informação com a sociedade e debater com mais profundidade para ver se a gente consegue minimamente criar algum tipo de comoção, não é? E que consiga sensibilizar aí que a gente precisa, no mínimo, de direta já. No mínimo. Não é? No mínimo, de direta já. Podia pegar um especialista na PEC. Não, eu estou dizendo que, na verdade, a PEC, o modo como ela está sendo apresentada, né? A PEC, do jeito que ela está sendo apresentada, ela diz que ela tem controlar os chamados gastos primários. Os gastos primários são os gastos correntes, né, das despesas do governo em termos de gastos, esses gastos materiais, né? Saúde, educação, transporte, enfim, são os gastos correntes que se tem numa casa. Né? E, ao mesmo tempo, a conta pública entra a receita, né, entre o que entra e o que sai. Aí os que saem seriam essas despesas. Só que, na verdade, tem um outro juros, inclusive mentem descaradamente quando tentam comparar com a sua casa. Né? O argumento é pueril, mas é tipo o Trump dizer que quem tira emprego do americano é o mexicano. E não as indústrias norte-americanas que vão para a China, por exemplo. Né? Quer dizer, pega uma explicação aparentemente fácil e que acaba, na verdade, enganando as pessoas. Né? Então, na verdade, o que a gente tem? Grande parte dos gastos públicos, onde tem o verdadeiro dreno de recursos públicos, como eu disse a vocês, quando começou o Plano Real era 64 bilhões de reais. Quando o Fernando Henrique saiu, 8 anos depois era 740. Aumentou entre 11 e 12 vezes. Quando o Lula assumiu, com 740, deixou com 1,5 trilhão. Dobrou. Né? Nesse sentido, se você comparar com o Fernando Henrique aumentou por 11 a dívida pública. E ninguém duvida que deve ser. Aliás, eu até propôs que o Fernando Henrique volte. O cara que passou a dívida pública de 64 para 740. E parece que não seria a pessoa, pelo menos, adequada para essa finalidade. E são dados. Sobre isso, me parece que não haveria discussão. Não é? E quando o Lula sai, deixa com 1,5 trilhão. E a Dilma, quando sai, deixa com 4 trilhões. Ou seja, parece que tem um impulso da dívida por si mesmo, que vem dos juros. E não dos gastos do governo. Né? Então a gente está diante de uma mentira pública, né? Por isso que eu recomendo que, para entrar com mais, como ela está pedindo, para entrar com mais qualidade nesse debate, que são as pessoas que acompanham isso de perto, são até que é esse site que é Auditoria Cidadã da Dívida. E lá vocês vão encontrar esses dados na forma de gráfico que facilita enormemente a compreensão. Né? Para mim, o que ficou claro dos debates que eu fui acompanhando é exatamente, não tem nada a ver com os chamados gastos primários. Né? Que é essa coisa que o governo gasta e que arrecada. Né? Aquilo que se diz que você faz na sua casa, você ganha tanto e gasta tanto nas coisas para comer, para se vestir. Né? Ou seja, não é nisso que o governo tem o seu buraco. O buraco vem do tal dos juros. E sobre o juro, a PEC não fala nada. É uma PEC para banqueiro. Né? E nesse sentido, se não mexer aí, a gente vai fazer tudo, vai cortar e vai aumentar a dívida. Por isso aumentou de 64 para 740 no Fernando Henrique, 740 para 1,5 trilhão no Lula e de 1,5 trilhão para 4 trilhões na Dilma. Né? Ou seja, parece que tem parece que amarraram de tal maneira o Estado, né? De tal maneira que ele fica refém do capital financeiro.
né? E isso em vários lugares do mundo. O pior é que essa política, né, onde os estados em todo o mundo estão em garrote de aplicação das mesmas políticas para todos os países, isso hoje está em crise. O próprio Banco Mundial, o próprio Fundo Monetário Internacional, hoje faz autocrítica. Diz que você tem que fazer investimento para gerar emprego e não cortar investimentos. Quer dizer, os próprios caras que fizeram durante 20 anos, propuseram essa política hoje suicida, que está lembrando essa coisa que a gente está vendo na Europa, a crise dos refugiados. Quem imaginava que a Europa fosse passar por essa humilhação, né, de ter que estar bloqueando a entrada de pobres que foram trabalhar nos piores serviços na Alemanha, né, que estão procurando viver do seu trabalho, mas que, na verdade, gera tanto desemprego, tanta miséria na periferia, que essas pessoas vão buscar esses países. E a gente está vendo a miséria que está na Europa, a vergonha que está na Europa, né, e o desemprego, sobretudo para jovens, na ordem de 35% a 40% na Itália, desemprego para jovens. Então, quer dizer, não tem futuro no horizonte, se não se gerar emprego, se não se gerar investimento. Isso implica investir em educação, como se nós não tivéssemos necessidade de habitação, e se não tivesse necessidade de saneamento, né? Como se a gente não tivesse necessidade de investir seriamente na reforma agrária, para democratizar o acesso à terra. Então, no Brasil, a gente vê muito assim, a defesa do direito sagrado da propriedade. Mas você vai ver quem está defendendo isso é o direito sagrado da grande propriedade. Né? Ou seja, pega aquilo que seria uma coisa que alguns poderiam, né, dizer que seria bom, né? Democratizar o acesso à terra, né? Mas, na verdade, a gente tem no Brasil, quem mais defende a propriedade do Brasil é o grande proprietário, que é contra a reforma agrária, ou seja, que é contra a democratização do acesso à terra. Então, a gente tem no Brasil a defesa da grande propriedade. A gente esquece que quando a gente tem uma grande produção de soja, né, com 10 mil, 20 mil, 50 mil hectares de soja, ela não produz só grãos, ela produz muitos desempregados também. É uma agricultura que, como dizem vários economistas, é uma agricultura sem agricultores, que bota a máquina no lugar de gente. Não é isso? Então, a gente está tendo desemprego para todo mundo. Então, a gente tem o benefício do desenvolvimento tecnológico, mas não se reflete com o benefício da sociedade como um todo. É uma ciência, uma tecnologia a serviço do capital. E isso a gente precisa ter clareza, e não se enganar como se a tecnologia fosse uma coisa positiva em si mesma. Esperava que, de certa forma, Hiroshima e Nagasaki, foi onde jogaram a bomba atômica, tivesse servido para as pessoas se alertarem que a ciência e a técnica não necessariamente estão a serviço da vida. Bomba atômica não salva a vida de ninguém. E a bomba atômica é um produto científico, feito pelos físicos de ponta do projeto Manhattan. Ciência não necessariamente liberta e não necessariamente está a serviço da vida, se não tiver os pressupostos humanitários, éticos e morais de uma sociedade mais civilizada. E é isso que está querendo acabar também com a reforma do ensino médio. Querem acabar com arte, com educação, com sociologia, com filosofia, como se a gente quisesse formar gente para o mercado de trabalho e não formar cidadãos. Com que valores, com que princípios? Como se a pessoa fosse simplesmente um homem-máquina, simplesmente para trabalhar. É essa dimensão que a gente precisa recuperar no debate público. Que país nós queremos? Voltar a discutir o Brasil. A gente não está mais discutindo o Brasil, parece que as pessoas querem importar os produtos baratos e não discutir por uma política industrial do país. A gente precisa discutir isso com mais seriedade. Obrigado. Eu tenho duas perguntas, não sei, para mim elas são óbvias, mas eu gostaria de que essas coisas que eu vou levantar fossem colocadas no debate. A primeira pergunta é, por que 20 anos? Por que são 20 anos? Por que todo esse tempo? E a segunda é, por que não ao referendo? Por que os senadores escolheram não fazer o referendo? Que eu não sei bem como funciona, também gostaria de saber melhor, se eu puder esclarecer. Como é que funciona o referendo? Por que os senadores não tiveram a intenção, votaram por não consultar a população sobre o texto da PEC, mesmo tendo naquela consulta pública que se faz online 97% de reprovação? E por que eles escolheram não fazer um referendo? E é absurdo como isso acontece, esse total desprendimento com o que o povo brasileiro está querendo falar, porque enquanto eles estavam lá dentro votando essa PEC
que define os nossos próximos 20 anos, tinha muita gente lá fora, inclusive nossos colegas, muitos que, talvez alguns que estão aqui estivessem lá, tomando porrada de polícia. Porrada da polícia do Distrito Federal. E foi isso. Que Senado é esse, né? Que não quer escutar o nosso povo. É essa coisa que eu queria trazer para o debate. Bom, a pergunta é auto respondida, né? Já está respondida de certa forma a pergunta. Boa tarde, senhora. Primeiro, enfim, como eu havia indicado um pouco antes, né? Algum governo, por exemplo, se a gente pegar a última eleição em 2014, né, de certa forma, a proposta do Aécio era um pouco esse desenho. Né? Esse desenho tem isso. É esse desenho que tem isso. Né? E o pior é que a gente sabe, essa é parte da confusão, e a gente também tem que aprender a fazer autocrítica, né? Pelo menos as pessoas que são mais críticas, também aprender a fazer uma autocrítica, é que no dia 1º de janeiro de 2015, a Dilma nomeou o Levi, que fazia a campanha do Aécio. E já começou a fazer ela cortou 35% da educação ano passado. Ela cortou 35%, ela já começou a fazer a PEC. Ela é responsável por grande parte da confusão. Então a gente tem que ter clareza disso também. Né? E grande parte da crise que a gente está vivendo é porque o buraco já começou com a Dilma. Né? E a gente tem que ter clareza disso, porque senão também vai enganar o público. E a gente tem que romper com essa espécie de Grenal, esse Atlético Cruzeiro, esse Fla-Flu, né? Que é ficar entre petucanos e petralhas. Parece que a gente tem que, na verdade, superar o petucanismo. Né? Uma espécie de PT tucano, né? Pet tucano. Quer dizer, parece que as duas coisas. A gente fica, na verdade, querendo escolher entre 6 e meia dúzia. Né? Como se, na verdade, tivesse alguma coisa de diferentemente radical. Tem diferenças? Sim, a gente sabe que tem. Né? Mas, na verdade, a gente sabe que grande parte das chamadas conquistas sociais que vieram no governo Lula, essas conquistas vieram muito mais como alguns direitos, algumas políticas muito mais supletivas do que estruturais. Por exemplo, não tem reforma agrária. Reforma agrária se cria uma estrutura que estrutura o futuro, que democratiza as condições de produção. E as pessoas podem ganhar a vida de maneira digna. Né? Não se tocou nisso. Né? Pelo contrário, não devemos esquecer que a ministra da Agricultura, da senhora Dilma Rousseff, era a senhora Cátia Abreu, que é uma das grandes latifundiárias do Brasil, era a presidente da Confederação Nacional da Agricultura. Então a gente também tem que perceber, na verdade, que é preciso superar, né, essa espécie de petucanismo, né, para a gente ir além disso. Me parece que a gente tem que superar essa... Né? Agora, de todo modo, a gente sabe que essa política não passaria, né, no escrutínio popular, onde a gente tivesse pelo menos igualdade de condições, pelo menos durante o período eleitoral, para dizer o que a gente pensa. Né? E por isso eles estão fazendo o que a colega estava querendo levantar. Ou seja, eles não querem submeter nada a escrutínio popular. Por quê? Não seria muito mais legitimada a política deles? Aliás, se hoje fizesse esse plebiscito, esse referendo, essa consulta popular, eu não sei se a gente teria tanto fôlego de botar gente na rua como eles estão botando. Acho que a gente até sairia numa posição desvantajosa, mas talvez o fato de abrir o debate, né, a gente pudesse começar a conversar em público e oferecer uma outra leitura. Né? A gente está reivindicando pelo menos essa oportunidade, né, que a gente chame o povo a se pronunciar sobre o momento que a gente está vivendo. Agora, me parece que o fato de não consultar é só a gente olhar a grande parte desses políticos de onde eles vêm. Né? A gente sabe que a gente tem uma elite extremamente conservadora, né? E que, na verdade, a gente também tem mesmo... Oi, Jefferson, como está? Poderosíssimo Jefferson, ex-colega aqui da universidade. Jefferson, professor lá também do Geociência, hoje professor aposentado também aqui. Está aqui debatendo um pouco a PEC. E você provavelmente deve ter o que falar sobre a PEC. PEC é de pecado, né? Coisa do Jefferson, é isso aí. Tá certo? Bom, então tá aberto aí pra gente continuar nas nossas conversas aí, né? Tá bom. Tudo bom? E você? Água. Vamos lá? Quer água? Tem que desatarrachar, tá?
Desatarracha. Segura o microfone ali para ele. Meu irmão,